Opa, beleza? Tiago aqui. Hoje eu vou estar falando aí do FCM, mais precisamente do FCM com servidor de aplicativo, certo? Essa vai ser a parte 1, porque o conteúdo é muito extenso, ok? Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aí na lista de e-mail do blog, para você receber o conteúdo em primeira mão e também no canal, certo? Vamos voltar aqui ao conteúdo. Como eu falei, pelo conteúdo, né, o contexto ser muito longo, eu vou ter que dividir mais de uma parte. Eu vou tentar ir ao máximo até a parte 2, mas eu vou ver se eu enxergar aí que está ficando muito longo, eu vou fazer uma parte 3 também. E aí, os últimos conteúdos que eu falei de Push Message no Android, que é basicamente o FCM, a tecnologia FCM, eu falei no caso do GCM, que é anterior ao FCM, e no primeiro eu fiz um único vídeo, onde na parte web, como eu não tinha esse padrão ainda de conteúdo, que é colocar todo o texto, o código também como artigo e não somente como vídeo, eu fui muito criticado por causa que o pessoal não entendia a parte web. Eu começava com a parte web já pronta e não tinha nenhum local onde eles pudessem estudar, a não ser ir lá e baixar o código e entender por eles mesmos. Dessa vez, obviamente que eu não vou explicar cada... Aqui está um trecho da parte web, a gente vai utilizar um dashboard para facilitar o entendimento do trabalho com FCM, obviamente que no contexto de blog, ok? E, enfim, agora eu coloquei todo o conteúdo web aqui também, né? Tá partindo desta seção, todo esse conteúdo. E obviamente que as alterações que a gente vai fazer para trabalhar aí com FCM, com servidor de aplicativo, elas vêm também a partir dessa seção. Então, se você quer entender melhor a parte web, como trabalhar, principalmente se você não estiver utilizando, se você estiver utilizando, perdão, o PHP no seu back-end, vai estar tudo aqui comentado, né, passo a passo, por que eu utilizei isso, aquilo. Então, apesar de eu não colocar no vídeo, senão a gente ia ter um vídeo ainda maior, você tem todo o conteúdo em texto. Então vem aqui no artigo e estuda por aqui também, além da parte de Android, de tudo que eu vou estar falando aqui em vídeo, vai estar também aqui em texto, correto? Então é isso aí. Aqui estão as páginas da documentação. Eu quero já alertar que a documentação está em português, certo? A maior parte dela. Tem alguns trechos que estão em inglês, que é quando você vai direto na documentação da classe, de alguma classe que você vai utilizar, que é útil ao FCM, né? A gente vai estar utilizando elas aqui, mas a não leitura não é uma coisa específica que você tem que saber. Por exemplo, essa parte aqui de opções avançadas, eu recomendo fortemente que você leia. Aliás, eu recomendo que você leia todo esse trecho aqui, certo? E essa parte de opções avançadas, na verdade, o que ela fala é das várias limitações, né? Não várias, mas algumas limitações que você tem quando trabalhando com FCM. Não é só lá e criar a mensagem e vai ser entregue, não é assim que funciona. Então, essa página é outra muito importante e, obviamente, né, novamente, aliás, todo em português. Então, o que eu vou fazer nessa primeira parte? O meu objetivo aqui é colocar o conteúdo de uma maneira que facilite o entendimento, porque a documentação está toda em português, mas ela não mostra, por exemplo, o trabalho com um back-end, com, eu digo, um domínio do problema. Ela só fala o que acontece se você utilizar alguns parâmetros e chaves, alguns métodos, e aí tem uns exemplos, né? Que são algoritmos que estão, no caso, em inglês, e você vai ter que ler. Eu não cheguei a estudar os exemplos, mas você vai ter que ir lá estudá-los para entender. Então, o objetivo é sair um pouco da documentação, senão eu ia só pegar, copiar a documentação e colar aqui, né, por ela estar em português. Então, eu vou deixar a explicação detalhada. Eu quero saber o que eu consigo fazer com a chave XYZ. Vamos ver aqui uma área de chaves, aqui, nessa página. Tá tudo em português, eu vou deixar contigo para entender. Eu vou utilizar aqui somente as chaves que são necessárias no nosso domínio do problema, que é de blog, ok? E nos vídeos, nas partes posteriores, na parte 2 e uma parte 3, se tiver eventualmente, eu vou estar explicando, né, o que eu for utilizar, que é basicamente o que atende ao nosso domínio do problema. Mas o restante é tudo simples, eu já li tudo, toda a documentação, é bem fácil, não tem nada complexo, e aí eu deixo contigo, certo? Então, essa aqui é a nossa parte web. Eu vou estar... Aqui está nosso projeto web. Tudo que tem aqui, em termos de código, está aqui no GitHub do projeto. A gente vai vir aqui, são 2 GitHubs. Vamos vir aqui. Esse aqui é do último vídeo que eu falei. Eu vou colocar o vídeo que eu estou fazendo agora aqui, certo? Para você poder assistir o vídeo direto do artigo. E aqui estão os GitHubs que estão com os códigos completos, ao menos dessa primeira parte. E aí nas outras partes eu vou colocar os códigos, obviamente, das outras partes. Então, vamos lá.
Eu vou à explicação agora da parte web, ok? Eu digo o que já... Não da parte web, de como está o fluxo do nosso projeto. Eu tenho aqui o nosso aplicativo, na verdade temos aqui o device, vou abrir o aplicativo. Eu estou trabalhando com o sistema de login, certo? Eu estou utilizando o Account Kit. Eu deixei toda a referência aqui para você poder estudar, caso você não conheça o Account Kit. Eu utilizei o Account Kit para a gente poder identificar unicamente o token e o usuário, né? Na verdade, o usuário vai poder ter mais de um token. Provavelmente eu vou estar falando sobre isso na parte 2, certo? E aqui está o conteúdo do Account Kit, eu deixei o link aqui também para você estar estudando, ok? Então vamos lá, como está o fluxo hoje, né, do nosso projeto sem nada, né, de FCM? Tem aqui o nosso aplicativo aberto, eu coloquei isso aqui mais por questões de design, né, a gente não vai estar utilizando, eu digo, mudando o conteúdo de acordo com a opção selecionada aqui. E aqui estão os artigos, eles nem mesmo abrem, né? Eu fui até o ponto que era o suficiente para explicar, né, o trabalho com FCM. Então vamos aqui criar um post bem simples, com um texto qualquer. Você vê que eu não coloquei nem a parte de conteúdo, só de sumário. Criamos, post criado com sucesso, e nada acontece aqui, certo? Eu vou ter que sair e voltar para a gente ver, podemos ver aí, ó, apareceu o conteúdo. Eu coloquei todo esse dashboard aqui de administração, inclusive a área de login, deixa eu sair, conectar novamente. Conectar não, né? Autenticar. Para facilitar aí, no caso, o domínio do programa, para a gente ter um controle do que a gente está fazendo, tem que ficar indo lá no banco de dados e deletando tudo, certo? Então, vou deletar aqui, show de bola. Precisamos colocar a notificação, né, que não tem, temos um aplicativo pronto, mas ainda não tem a notificação. Aqui a gente vai estar utilizando o MySQL, aqui está meu banco de dados. Eu, como falei, deixei todo o trecho web aqui e o MySQL, inclusive, eu coloquei o diagrama, né, o entidade de relacionamento. Deixa eu vir aqui para facilitar ainda mais. Coloquei todas as queries, inclusive de inserção. Ok, eu explico cada uma delas por que eu já estou inserindo alguns dados. E é isso aí, beleza? Vamos continuar aqui. Vou voltar lá em cima. E se você, eu utilizo o PHP Storm para trabalhar com o desenvolvimento web. No caso, no meu desenvolvimento web eu costumo trabalhar com o back-end PHP. Então o PHP Storm é a melhor opção no meu ponto de vista, mas ele é pago, certo? Então você pode utilizar, por exemplo, o Eclipse, se você gosta de IDE. Tem gente que gosta de editor de código, vai no editor de código, até porque o PHP é bem simples, certo? E então é isso aí. Caso você não tenha no Eclipse um plugin, ou no seu IDE, ou editor de código um plugin para trabalhar com banco de dados igual a gente tem aqui no PHP Storm, que é bem simples, você pode utilizar esse camarada aqui, ó, MySQL Workbench. Ele é bem simples, ele tem uma versão paga, se eu não me engano, mas eu utilizo a versão gratuita. Ele é bem simples e fácil de administrar, né, o banco de dados. É show de bola também. E como eu falei, tem a versão gratuita, certo? Então, aqui está a nossa parte web. As SQLs também, se você está no GitHub, vão estar todas aqui nesse arquivo. O que a gente tem aqui é uma divisão em camadas. Aqui está nossos HTML, CSS, JS e tudo mais. Como eu falei, eu não vou estar explicando isso aqui no vídeo porque é parte do nosso domínio do problema, mas todo o código que a gente for utilizar para acrescentar o FCM, que não tem nada de FCM ainda, eu vou estar explicando. Inclusive a parte web, eu não deixei nada pronto, igual eu fiz nos outros dois conteúdos sobre push message aqui do blog e do canal, certo? Então, essa é a parte web. E aqui a nossa parte Android, que também não tem. Tem só as coisas de FCM aqui que estão comentadas, que eu vou estar explicando. Eu vou tirar o comentário e vou estar sincronizando, mas o restante todo é referente ao domínio do problema, não tem nada de já adicionado de FCM. Só um detalhe que eu estou trabalhando com MVP, então, caso você não conheça, aqui também eu vou estar referenciando no artigo um conteúdo que eu tenho completo sobre o MVP, ok? Para você poder estudar. E é bem simples mesmo, vale a pena. Obviamente que você pode seguir toda a leitura do conteúdo, né, e do vídeo sem precisar de já saber sobre o MVP, porque ele pouco influencia. Só de você saber que está separado por camadas e que, né, são equivalentes a camadas, no meu caso, no meu estilo de programar, isso aqui é equivalente a camada, já é o suficiente para facilitar o entendimento do código.
Então é isso aí, né? Eu acho que a gente já pode prosseguir com a configuração do FCM, ok? No caso de um projeto Android lá no dashboard do FCM. Então vamos lá, vamos prosseguir. Conecte a sua conta do Google, né? Qualquer conta que você tenha no Google. Então acesse o dashboard do Firebase. Eu vou vir aqui, ó. Eu tenho um link aqui de console. Exatamente esse camarada aqui. Eu já estou com uma conta de testes aberta do Google, do Gmail, enfim. E aí vamos esperar o carregamento. Você vai ter esse acesso aqui. Você vai poder importar projetos se você já tiver algum. Eu vou criar um novo, ok? Note que também está em português. Isso facilita bastante aí. Adicionar projeto, para quem tem problema com inglês de leitura, pelo menos. Adicionar projeto. Eu vou colocar o nome do nosso projeto Android mesmo, né? Mas aqui você está criando um projeto no Firebase, certo? E aí dentro dele você vai poder criar outros projetos Android, outros, enfim, iOS e por aí vai. Vou vir aqui, vou pegar o nome do nosso projeto que está em RES. É Android, eu já sei de cabeça, não preciso pegar. Android Blog App, ok? Brasil, obviamente. Brasil. E aí, criar projeto. E aí, já em Overview, você vem adicionar o Firebase do seu aplicativo Android. No nosso caso, obviamente. Coloca o package name. Vou pegar aqui que eu não lembro o package name de cabeça. Você vem aqui no Android Manifest. Você vê que tem várias configurações aqui já, mas são todas referentes às APIs que nós estamos utilizando. Aqui no caso é do Account Kit, como eu falei, o link do artigo e do vídeo que eu falei sobre aqui no blog e no canal vai estar aí no artigo do FCM. Vamos voltar aqui. O package name não é opcional, você tem que colocar, mas o nome do aplicativo e o SHA-1 é. A gente não precisa desse cara aqui para trabalhar com notificação, né? Mesmo utilizando o servidor de aplicativo, a gente não precisa. Eu fiz um teste com uma conta que eu não defini esse camarada, porque primeiramente eu fiz colocando, né, o SHA-1, eu não me atentei a esse comentário aqui, ó, e depois eu fiz sem e funcionou sem nenhum problema. Mas aqui eu vou preencher, porque eu vou colocar o nome do aplicativo novamente. Aqui não. Então, registrar app, pode continuar. E aí você deve fazer o download desse arquivo aqui, ó, Google Service JSON, que ele vai ser utilizado junto ao plugin que a gente vai estar configurando lá no Gradle do Google Play Service, ok? E aí a gente vai conseguir prosseguir utilizando as tecnologias API, né, do FCM do Firebase no nosso aplicativo. Então, faça o download e siga os passos aqui, né? Eu vou estar colocando posteriormente o Google Play Service lá. Então vou fazer o download aqui. Show de bola. E aí, altere para visualização, blá 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 blá. Você vai ter que fazer isso daqui, ó. Vem aqui. Aqui vai estar Android. Coloca Project. E você vai colocar esse arquivo Google Play Service exatamente nessa raiz aqui. Copiar e colar. Deixa eu voltar aqui. A gente já vai fazer isso. Vou continuar. Vamos fazer o seguinte. Vamos logo copiar aquele arquivo que a gente fez o download, que é esse camarada aqui. Eu já tinha um outro aqui de um teste. Ctrl C, vamos lá no nosso projeto e colar aqui. Eu vou colocar com o nome correto. É esse o nome que tem que ser utilizado, ok? Show de bola. E a gente volta aqui no dashboard. Esse camarada aqui a gente coloca lá no nosso Gradle Project Level, que é exatamente esse daqui. Vou voltar aqui para Android para facilitar. Esse camarada aqui. E eu já tenho aqui comentado, vou descomentar, certo? E então, o plugin que a gente coloca como a última linha do nosso App Level, do Gradle App Level, que é esse camarada aqui. Já tenho aqui comentado. Vamos comentar. E aí é sincronizar o projeto. Só vai ocorrer corretamente a sincronia porque a gente já colocou o nosso arquivo de edição aqui, ok? Na raiz app. Então, sincronizar. Vamos voltar aqui e finalizar. Vai aparecer aí o projeto. Show de bola. Lembrando que o Firebase aí, dependendo do que você for utilizar dele, você tem que pagar se você passar os limites gratuitos. Então já tem até o valorzinho aqui, ó.
Só que isso aqui é de compras no app, né? Já é de outra coisa, de outro assunto que eu tenho que falar em conteúdos futuros. Mas você saiba disso. Dependendo do que você for utilizar, passou do limite gratuito, você paga. Com o FCM, não. Né? O FCM realmente é gratuito. No caso aí, a notificação push. Vamos voltar aqui ao projeto. Sincronizado, show de bola. Então terminamos essa parte aí de vincular, né, o Firebase e, no caso aí, o nosso aplicativo Android. Agora a gente tem que colocar, no caso, vamos descomentar essa parte aqui, era já não ter feito isso, que a gente já vai ter a possibilidade de utilizar a API do FCM junto ao nosso aplicativo e, obviamente, a gente vai ter que fazer uma série de configurações aqui no nosso back-end web para estar respondendo, né, para estar trabalhando com o servidor de aplicativo. Vou voltar aqui no artigo, só para facilitar o que a gente vai fazer. Esse é o fluxo do que a gente quer. Aqui é o nosso dashboard, exatamente esse camarada aqui. Quando a gente criar um conteúdo, ele vai vir para o nosso servidor, obviamente. Quando o conteúdo for criado com sucesso, vai ser enviado, né, vai ser enviado uma requisição aos servidores do Google, né, os servidores GCM. É assim que está na documentação, apesar de a gente estar trabalhando com o FCM, segundo a documentação, não sei se foi falha dele, mas é o que está escrito lá, a gente ainda utiliza os servidores do GCM. Né, a comunicação é com os servidores do GCM, do Google Cloud Message. E aí a gente envia a requisição para enviar a notificação, obviamente com o conteúdo todo da notificação, vai ser enviado aos devices e depois vem um retorno, né? Tem um retorno que tem um retorno geral, que informa se a mensagem foi enviada, quantas mensagens, quantos tokens não teve o conteúdo enviado, quantos tokens são canônicos, que é quando vem um novo token para a gente alterar. Eu vou estar falando mais sobre isso no decorrer do conteúdo. E tem um nível de token, um nível individual. Vem um feedback para cada conteúdo, né, para cada token que estava na mensagem para ser enviada. Vai ficar mais fácil entender quando chegar nessa parte, mas eu só estou deixando já adiantando que tem dois níveis de feedback, um individual para cada token e um geral para todos os tokens, certo? E aí vai vir um feedback e, baseado no feedback, no nosso domínio do problema, a notificação, a gente não vai trabalhar ela no nível de se não aconteceu a notificação, a gente vai gravar no back-end, informar no dashboard que não houve o envio de notificação. Primeiramente porque o não envio é raro. Né? Quando eu digo não envio no contexto geral, é quando teve problema nos servidores do Google. Certo? É possível? É possível e eles deixam isso na documentação. Ok? E em segundo, né, eu falei primeiro com o problema de ser raro. Em segundo, porque no nosso domínio do problema a gente não tem essa prioridade com notificação. Ela está ali, a gente vai enviar, se enviar, enviou, se não enviar, enfim, a gente não precisa de tratar isso. Mas, obviamente que se no seu domínio do problema você precisa dessa qualidade, principalmente se você trabalha com mensageiro instantâneo, você vai ter que ter uma lógica de negócio um pouco mais apurada do que a gente vai estar fazendo aqui, ok? E aí vem o feedback que na verdade, esse 5 é o feedback de que o post foi criado, independente do que aconteceu aqui na notificação, ok? Então esse é o fluxo que a gente vai trabalhar nessa primeira parte do nosso conteúdo sobre FCM, certo? Então, feito isso, tudo aqui configurado, podemos partir para os códigos. O usuário, assim que ele entrar no nosso aplicativo, vai ser gerado para ele um token. Esse token é token de instância. O que ele significa? Ele é um token que referencia a nossa instância de aplicativo, ok? No device do usuário. Um usuário, como a gente está trabalhando com o sistema de login, um usuário ele pode ter vários tokens vinculados a ele, ok? Então, apesar desse primeiro momento aqui, desse primeiro artigo, artigo 20, não está trabalhando com uma lógica de negócio que deixa identificar unicamente o usuário lá no back-end para a gente poder enviar um token, no caso uma notificação somente para ele, lá a gente vai trabalhar dessa forma, para os futuros conteúdos que a gente vai estar falando do FCM. Então lá a gente vai ter o ID do usuário, que no caso a gente está utilizando o ID do Account Kit vinculado ao token. Então o que a gente tem que fazer agora? Já temos tudo rodando, inclusive login, a gente tem que obter o token do usuário, né? O token gerado pela API do FCM. Então vamos aqui no Android, ok? E tem uma classe que a gente vamos expandir aqui, no nosso MVP ela vai ficar em model. Tem uma classe que a gente pode estar expandindo para obter o token. A gente precisa disso se a gente quiser, no caso, utilizar o token no nosso servidor de aplicativo. É exatamente, vamos voltar aqui para facilitar.
é essa classe aqui. Clicar aqui, voltando, perdão, aqui ó, Firebase Instance ID Service. É um serviço, ok? Então você já sabe que a gente vai ter que utilizar também a declaração dele no Android Manifest. Então a gente vem aqui, vamos criar uma nova classe, Custom Firebase Instance ID Service. Deixa eu ver se eu usei esse nome mesmo. Isso, ok? Tá aqui só o ID aqui, que é tudo maiúsculo. Show de bola. E aí, damos o extends Firebase Instance ID Service. A gente tem que, no caso, sobrescrever só um método, que é o onTokenRefresh. Como funciona esse método? Quando ele é invocado internamente pelos algoritmos do FCM, do Firebase, quer dizer que tem um token que pode ser acessado. Eu falei do token que referencia a instância, correto? Mas esse token, apesar dele ser único, ele pode acontecer alguma coisa com que ele tem de ser gerado novamente para essa instância. Um novo token tem de ser gerado para a mesma instância. Então, você tem que fazer um algoritmo, no nosso caso, a gente vai precisar de fazer um algoritmo muito bom nesse camarada aqui, porque a qualquer momento pode ser gerado um novo, certo? Não tem definido lá se vai ser gerado só quando o usuário apagar os dados, enfim, pode ser que aconteça alguma coisa interna no FCM lá, nos servidores deles, e eles tenham que gerar um novo token. Então você tem que fazer um algoritmo que a qualquer momento que esse token seja gerado, no nosso caso a gente vai precisar de pegar esse token e enviar para o nosso back-end, ok? Então, como acessar o token, a gente vem aqui, ó, Firebase Instance ID, Service Instance ID, se não me engano, Get Instance, Get Token. Na documentação não ficou muito claro, mas eles falam que o token, quando ele não é gerado, esse retorno aqui pode vir nulo, quando ele ainda não foi gerado. Mas o que deu a entender é que quando a gente realiza essa invocação aqui fora do contexto do onTokenRefresh, isso pode ocorrer, desse camarada retornar nulo. Mas aqui dentro, né, porque esse camarada é acionado não com o nosso controle, mas com o controle dos algoritmos do FCM, aqui dentro, né, o que deu a entender é que sempre vai ter um token. Não vai ter um momento que ele vai estar nulo, quando ele é invocado aqui dentro. Ok? Então, show de bola. A gente já tem esse camarada aqui para acessar o token. Ok? A gente vem aqui, coloca string token. E agora a gente tem que criar todo o back-end, inclusive o código aqui, né, para poder enviar esse token lá para o nosso banco de dados. A gente está trabalhando aqui, eu estou com JSON HTTP Request, tem uma série de conteúdos aqui já definidos por causa do login, do carregamento de posts, enfim. Mas está trabalhando com a API Async HTTP, que eu deixei o link aí no artigo também, que é muito simples, apesar de eu utilizar bastante o Retrofit. O Async HTTP ele é um pouco mais simples, só que o problema que eu vejo com ele é que ele não está sendo mantido igual está sendo o Retrofit. O Retrofit, você vai lá nos commits, tem uns bem atuais, até mesmo do dia. No Async HTTP já tem um tempo já que eles não têm um commit lá, ok? Mesmo assim, é muito simples, eu vou continuar utilizando porque atendeu ao nosso domínio do problema sem nenhum problema. Né? Então, vamos agora à construção do código no back-end, ok? Back-end web, para depois a gente voltar aqui e colocar alguns métodos de requisição, na verdade de envio de dados, ok? E a gente vai ter que criar ainda uma API para trabalhar com o ID do usuário. Por quê? Deixa eu voltar aqui. A gente tem em visualização a classe de login, ó, login activity. Se você estudou lá o account kit, você vai entender, mas só de você entender que tem um login, o fluxo de login, você pode utilizar o seu fluxo de login, ok? Que dá para trabalhar ele no mesmo, com a mesma lógica de negócio que a gente está fazendo aqui. Depois que o login é realizado, eu invoco esse método aqui, ó, get user login data. Mesmo quando o usuário já está logado, eu invoco ele também, ó. O que a gente faz aqui? A gente utiliza a API do Account Kit para pegar o e-mail do usuário e o ID dele. O ID é único, tá? Você pode confiar nesse ID, ele é único, ok? Ele não tem o problema de ser regerado, né? Refeito, como acontece com o token do FCM. E aí aqui no presente eu coloco o Verify Login. Eu tenho aqui o objeto User, certo? Que tem os dados que eu preciso, que é o ID e e-mail. Nesse Verify Login, eu venho aqui para o presenter,
só que é o intermediador, invoco o verify login do modelo, que é o modelo login, e aí eu realizo a requisição para o nosso back-end, certo? Que eu vou até mostrar o que acontece. Ele coloca o e-mail e o ID como parâmetros e faz uma requisição post, para você entender o que está acontecendo para salvar o ID. Eu vou vir aqui em controller user, e você tem aqui o método login, que é exatamente o que a gente fez aqui nessa invocação. Ele chega aqui, ele cria um objeto user, os 7 dados, ele coloca aqui ó, o e-mail, o password, o novo password, perdão. Esse camarada aqui são úteis somente ao usuário do sistema, né? Esse usuário aqui, ó. Para esse nosso usuário do aplicativo, eles não são úteis. Eu estou utilizando aqui herança, enfim, a gente acaba indo para o user system. Mas lá no, se você vir aqui no user, a gente pega esse ID, né, que foi enviado pelo construtor. Né? Então o construtor, assim que a gente dá o new no PHP, esse construtor, esse camarada é invocado, e aí eu faço um código aqui para obter o ID. Ok? Não foca nessa parte não, essa parte que você vai entender quando você for estudar o algoritmo lá pelo artigo, certo? Então pegamos o ID, já temos o ID, e ainda, obviamente, não temos o campo de token, a gente vai estar mexendo com isso aqui. Vamos focar só no ID. Quando a gente passa daqui, a gente já tem o ID do account kit definido no nosso objeto. E aí a gente vem no APL user, né, que é a nossa classe de aplicação, e login, que faz a intermediação com a camada de dados, que é o CGD, e aí a gente verifica se esse login existe. Ó. O logged, a gente vem aqui e faz o login, na verdade não verifica, a gente tenta inserir, ok, os dados desse usuário que fez o login atualmente, com o ID do account kit e com o e-mail que veio do account kit. E aí eu coloquei esse último login aqui para, né, se posteriormente a gente quisesse fazer alguma coisa de relacionado a report, né, relatórios, a gente poderia utilizar. Mas enfim, se esse ID já existir no nosso banco de dados, vamos abrir aqui, BI User, já tem um usuário aqui, eu vim DDL, ó, nosso primary aqui é o ID, se ele já existir, ele vai só atualizar o último login, ok? Então a gente vai ter o usuário conectado, né, utilizando a account kit sem nenhum problema. E aí a gente vem, pega os dados do usuário e devolve. Esses dados do usuário eu já coloquei aqui no banco, ok? Eu não criei essa página de profile, onde ele poderia enviar foto, nome, profissão, que é exatamente o que é carregado aqui, mas você pode prosseguir com isso. Isso daí não tem influência nenhuma no nosso algoritmo de FCM. Eu mostrei isso daqui porque esse ID, se você notou aqui, a gente não está salvando ele em lugar nenhum, esse ID de usuário. Vamos voltar aqui, Login Activity. O máximo que a gente faz é enviar esse usuário, esse objeto usuário, por isso que aqui, ó, se eu vim presente e o usuário ele implementa o parcelebo, a gente envia o usuário de login, ó, user, para posts activity, para a gente acessar esse objeto usuário e poder colocar esses dados aqui, ó, de foto, nome e profissão. Mas a gente vai ter que fazer uma API, né, já vou adiantar que a gente vai utilizar o Share Preference, para poder acessar esse camarada aqui, ó, acessar esse ID partindo desse método aqui e poder enviar o ID e o token para o nosso back-end web, ok? Mas vamos primeiro ir para o código do back-end para deixar ele pronto para receber o token e aí a gente volta aqui. Vamos ao back-end, venha direto, vou fechar aqui tudo para facilitar. Vamos na camada de gerência de dados, vem CGD User, né, no nosso caso que é onde tem o login, vai ter também o método para salvar o token no banco de dados. Vou colocar aqui Save Token. O User vai ser o parâmetro de entrada mesmo, e que vai ser Insert To. Coloco o nome que é BA Token. Eu já deixei criado nessa essa tabela, está aqui, ó, BA Token. TDL é bem simples, ok? Vou fechar aqui. Eu vou colocar aqui ID User e Token. Deixa eu tirar essa parte aqui. Fica fácil a leitura, vou quebrar as minhas. E aqui, obviamente, value.
token. Ok? E o que a gente tem que fazer é colocar token. Então, eu acabei não colocando token, a gente volta aqui em user, tá em domínio. E lembrando que esse user system, na verdade, é útil para esse camarada aqui. Útil assim, quando a gente vai realizar o login aqui no dashboard, ele só utiliza o objeto do tipo user system. Quando a gente está utilizando também o user lá do aplicativo, né, que não é administrador, ele herda algumas características de user system, mas ele tem as próprias, incluindo aqui o token. E a gente vai ter que sobrescrever esse método aqui, ó. Porque o nosso token está sendo enviado por post, só que não faz sentido nenhum colocar aqui, porque esse camarada não tem nada a ver com o user do aplicativo, né? Não tem token para ele. Então eu coloco aqui token e token aqui. No PHP a gente tem que usar o parent para chamar o método que está sendo sobrescrito para a gente continuar pegando o ID. Né? Não o ID, né, mas os outros dados aqui. No caso é só o e-mail que é útil ao usuário lá do aplicativo. Então, feito isso, a gente tem certeza que a gente já tem um token. A gente volta aqui no nossa gerência de dados e coloca token. Aqui é ID user e token. Eu estou utilizando o PDO porque com ele é bem mais fácil. A gente não precisa de ficar limpando dados, esse tipo de coisa. O PDO já faz isso pra gente. Eu digo tirando dados maliciosos, né? Caracteres maliciosos para realizar uma nova query. Sei que aqui nem era necessário isso, mas enfim, o PDO, no meu ponto de vista, é a melhor maneira de trabalhar com banco de dados no PHP. Então, feito isso, a gente vai fazer o execute. Não tem nada a ver essa configuração aqui embaixo. A gente vai só retornar se teve alguma linha row count adicionada. Ok? Feito isso, a gente tem que criar agora na camada de aplicação um método que invoca esse método da nossa gerência de dados. Então vem aqui em APL user, seguramente a gente vem aqui, copia, coloca save token, deixa ainda o user entrando, coloca save token novamente. Aqui vamos colocar resultado, vou colocar um return direto. Então o resultado que a gente vai retornar 1 ou 0 para trabalhar lá no Android. Aqui, return, resultado. Se for true, coloca 1. Se não, coloca 0. A gente vai utilizar esses inteiros lá no Android para trabalhar a lógica de negócio de token adicionado ou não. Correto? Show de bola aqui está feito. Agora a gente precisa de trabalhar no construtor, no controlador, perdão. Então, controller user, pode vir aqui. No retorno, apesar dos envios não serem JSON, né, a gente deixei aqui o header, né, no PHP é assim que a gente faz. É uma maneira de fazer, perdão. E aqui, registrar, vamos colocar um nome qualquer, token notificação. Lembrando que lá do Android ele já vai ter que vir com o ID do usuário, senão a gente não consegue salvar aqui, ó. Não, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? User set dados post já vai pegar o token, ok? E o ID. O ID na verdade vai ser pego no construtor. Então a gente tem que manter o envio em token, né? Post com essa chave token, com a chave ID que está lá definida em user system ID. Então vamos voltar aqui ao controlador. Feito isso, PL user aqui é save token, ok? E aí user, vamos colocar aqui resultado, certo? E aí, olha só, a gente tem um JSON decode e se você é programador PHP, provavelmente deve ter pensado nisso daqui, ó. Perdão, resultado, e aqui coloca resultado. O problema é que essa resposta em array vai entrar aqui no Android. Vamos vir aqui no nosso JSON HTTP request, a gente pode trabalhar com a sobrecarga. Deixa eu fechar tudo aqui. Trabalhar. A gente tem o onSuccess com JSON array e o onSuccess com JSON object. Esse camarada aqui a gente não vai estar mexendo aqui, ok?
esse camarada ele só serve para carregar o array de posts, porque realmente ele vem em array. São os posts que aparecem aqui. Então, se você fizer aquele jeito lá com resultado, voltando aqui, você vai ter que trabalhar, né, uma lógica condicional exatamente nesse camarada aqui, ó, porque você vai estar recebendo um array. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com JSON Object, então a gente não vai fazer aquilo lá no back-end. E a gente vai trabalhar aqui uma lógica condicional para facilitar, certo? Não misturar JSON Array com JSON Object, porque não tem nada a ver trabalhar com o resultado dessa forma, sendo que ele é um simples resultado, né? É só um inteiro. Então, vou colocar aqui obj recebe new stdclass. stdclass é a classe padrão do PHP, ok? E aí, obj novamente. Vou colocar aqui resultado, certo? E aí sim, ó, coloco o resultado e aqui dá o JSON encode somente nesse objeto. Então, a gente vai receber, né, nós vamos receber os dados aqui, ó, non-success com a sobrecarga de JSON Object no final. Vamos voltar aqui. Show de bola, resultado. Aqui aparentemente está tudo ok. Agora a gente pode voltar, né? Lembrando que nossa primeira meta aqui é conseguir salvar o token do usuário no back-end web. Agora a gente pode voltar ao código do Android e começar as atualizações para poder enviar o token junto com a ID do usuário. E obviamente trabalhar o resultado aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acabei esquecendo, vamos colocar esse camarada definido lá no manifesto, que eu acabei pulando essa parte. Então, obviamente que eu não vou ficar gravando aqui o XML, a gente vem aqui, ó, esse cara aqui, ok? Então copia. Obviamente que aqui, vamos direto lá no manifesto, vai ser mais fácil. Vou colocar aqui no final. Aqui você coloca o nome da classe que você criou, né? Que no meu caso é ID. Custom Firebase, escrevi errado lá, ó. Vou voltar aqui e vamos corrigir. Custom Firebase ID Factor. Ok. Se você não fizer isso, não vai funcionar, ok? Então, voltando, o que a gente tem que fazer aqui nesse primeiro momento é conseguir salvar o ID do usuário, para a gente poder, obviamente, conseguir acessá-lo a partir desse método aqui, né? Um script que vai ser invocado aqui, a gente vai ter que conseguir acessar o ID do usuário, que no momento a gente não está salvando, não está persistindo em lugar nenhum. Ele está dentro de um objeto que está numa activity que vai estar, enfim, está em outro contexto, então não é trivial acessá-lo aqui se, por exemplo, a gente tem a oportunidade de utilizar um share preference. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova classe, vou chamar de spUtil, de share preference útil. É isso mesmo na camada modelo, porque ela mexe com os dados. E aqui já vou colocar aqui, ó, private static final string breath. Vai ser o nome aí da nossa base, nosso share preference. O mode de acesso private static int mode context mode private. Só o nosso aplicativo vai conseguir acessar essa base. Se você não der, obviamente, o acesso root para nenhum outro aplicativo. E aí a gente coloca aqui, a gente vai precisar de salvar, a gente vai precisar de uma chave de ID. Private static string ID key, que vai ser a chave do ID do usuário. Você pode colocar o nome que você quiser, eu vou colocar ID key. E aí, nosso primeiro método vai ser um public static. Eu não vou querer trabalhar com uma instância de spUtil, vou trabalhar com métodos estáticos. Static, o retorno vai ser, nesse caso aqui, void save e user ID, certo? Parâmetro de entrada no contexto, context, e obviamente string ID. Toma cuidado com esse ID do account kit, que ele vem sempre em número, ok? Mas não tem nada na documentação falando que vai ser sempre em número, então sempre trabalhe com ele como ID, certo? No meu caso eu trabalho sempre como ID. Outra coisa que eu acabei pulando, vamos voltar aqui, principalmente aqui no banco de dados, eu coloquei 160, mas se eu não me engano o tamanho da chave, eu não lembro dos meus testes, deu 150 ou 158, alguma coisa assim. Né? Mas não tem nada na documentação, pelo menos eu não vi na documentação do FCM, falando que o token sempre vai ter esse tamanho. Né? Então,
é bom ficar atento a isso. Porque se você quiser trabalhar sempre, por exemplo, deu 160 no meu aqui, nos meus testes, sempre 160 o tamanho, você coloca char, se você quiser trabalhar com o tamanho exato, porque o char é mais rápido, né, de acessar e de salvar do que o varchar, ok? O varchar ainda faz alguns cálculos de tamanho. Então é isso aí. O ID do Account Kit, se eu não me engano, também sempre deu 20. Né? Mas enfim, você vê como é que você vai trabalhar essa lógica, porque como eu falei, tanto na documentação do FCM quanto do Account Kit, eles não falam que sempre vai ter esse tamanho. Tá? Então vamos voltar aqui. Vamos acessar o Share Preference. Na DSP, Content, Get Share Preference, aí coloca aqui o Pref e o modo de acesso. Mode. Aqui, Private Static Final. Mode. Não, vai ser isso daqui mesmo, porque eu vou utilizar. Tá? Isso aqui é o IDE que está falando que pode se tornar uma variável local, mas eu vou utilizar em outros métodos também, inclusive de obtenção. Então, feito isso, sp edit put string id key, coloco o id e aí o apply. Então, show de bola. Aqui a gente já consegue salvar o id do usuário. Agora a gente tem que obter. Então coloca aqui string get user ID. Aqui obviamente não tem nada. Aqui você pode colocar o usuário, tá? Vou até colocar o usuário que é até melhor, senão a gente vai ter que ficar usuário get ID. User. E aqui obviamente get ID. Aqui é só contexto, get user ID sp get string id key. Coloca aqui o valor nulo, caso não exista, que é segundo a nossa lógica de negócio, isso nunca vai acontecer. Sempre vai ter um valor. A não ser que, enfim, algo aconteça e apague lá mesmo direto no arquivo XML do Share Preferência. Então, show de bola. Aqui é Final. Quase que eu esqueci disso. Opa. Por isso, o informe de conversão aí para variável local. Já temos esses dois métodos, a gente vai voltar essa classe, ok? Para fazer mais colocar alguns outros métodos que a gente vai estar utilizando. Mas a princípio isso aqui já é o suficiente para a gente estar salvando aí o ID do usuário e poder recuperar ele nessa classe aqui. Agora a gente vai para salvar o ID, né? Vamos em Presenter Login e aqui, ó, Result Login é exatamente onde a gente vai estar utilizando nosso SP útil. Save User ID, coloca aqui o contexto, no nosso caso é Contest, que é uma variável aqui de instância do Presenter Login, coloca o User. Show de bola. Agora para enviar, né, a gente vai ter que ter um método de envio de token. Então a gente vai começar por aqui, no nosso model login, que a gente já está utilizando no Presenter Login. E vamos criar aqui um send token. Send token. Deixe user mesmo entrando, então a gente já sabe que a gente vai ter que colocar uma nova variável aqui de instância no user, porque ela vai ter que conter o token, a gente vai ter que acessar o token ou ID direto de um objeto user. E obviamente colocar aqui, ó, token. E colocar os métodos getter e setter por causa do JSON que a gente está utilizando. Token. Show de bola. Agora a gente pode voltar aqui no nosso model login. Vamos criar uma nova chave. Temos aqui ID, e-mail, login. Vou colocar aqui token. Opa. E obviamente, método token. Aqui é token.
Tem que ser exatamente a mesma chave que vai ser as chaves que vão ser utilizadas lá no back-end. Então a gente volta aqui no nosso construtor, a chave de envio de tokens é essa daqui. Volta lá no Android e coloca. Show de bola. Aqui fica ID e aqui token. Get token. Certo? E aqui, obviamente, o RI, CTRL, o método aqui, token. Ok, essa parte aqui está ok. O que a gente tem que fazer agora é a resposta, né? Lembrando que a gente criou um objeto aqui, ó. Então a gente vai estar entrando, vai estar utilizando essa sobrecarga de onSuccess. Eu vou estar precisando de acessar o resultado direto de um JSON. Esse camarada aqui não vai adiantar no nosso caso, então vou ter que colocar aqui já o try-catch. JSON exception. E aqui dentro eu vou verificar se esse response tem a chave resultado. Opa. Só certificar que a gente escreveu correto aqui, é resultado mesmo. E, obviamente, response getInt resultado é igual a 1. Show de bola. A gente volta aqui, se não, se e user é diferente de nulo. Esse caso aqui é para o login, que já estava ocorrendo, ok? Diferente de nulo. E esse cara aqui não existe, porque segundo os meus testes, o resultado, mesmo trabalhando com aquele objeto std class, sempre o user vai ser preenchido, vai ter um objeto. Mas caso não venha a ter, já temos essa verificação aqui. Então, show de bola, aqui está ok. Mas o que a gente vai colocar aqui? Então eu paro e a gente volta aqui para o nosso presenter login. A gente vai ter que criar um método aqui send token, que a gente não vai poder acessar direto o send token do modelo, até que a gente poderia, mas aqui é que vai ficar a nossa lógica de verificação. A gente poderia sim colocar a lógica de verificação lá no modelo login, mas ia fugir muito do padrão de programação que a gente está tendo nesse domínio do problema, que é deixar só as invocações aqui em login. Então eu vou colocar aqui send token. O que a gente tem que fazer aqui é verificar se a gente pode enviar o token que foi gerado, ok? Lá no nosso... Deixa eu fechar aqui. Aqui eu não vou estar utilizando mais que esse camarada. Esse aqui também não. Esse também não. Nem Gradle. Nem essa versão. Enfim, a gente vai poder enviar o token gerado aqui. Vamos voltar aqui no presenter login, send token. Primeira coisa, a gente tem que pegar o nosso user, setID, certo? E aí o setID vai vir no nosso spútil, getUserID, coloca o contexto. Não é this, tá? É context, tem que ser um contexto mesmo. O this aqui é da classe presenter login, a gente tem um contexto que a gente utiliza lá no modo login. Precisamos de pegar o token. O token a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar desse método aqui, ó. E aí a gente vai ter que criar uma verificação para saber se é válido, né, se tem ambos no objeto user, e então enviar. O enviar é o model
send token. Só coloca user. Ok? O que é válido, né? Tem esses dois camaradas. Então vamos colocar esse método dentro de user. Vamos vir aqui em user. Colocar um novo método. Public boolean é válido enviar token. Bem verboso. Só dá o return ID diferente de nulo e token diferente de nulo. A gente pode utilizar esse camarada aqui. Ok, então é válido. Qual é o problema disso? Né? Desse camarada aqui, utilizar só esse camarada aqui para saber se a gente pode ou não enviar o token. É que, frequentemente, a gente vai conseguir acessar o valor desse get token sem precisar, né? Lembrando que quando ele responde como nulo, não é sempre que vai ocorrer que esse get token vai responder como nulo. É quando não tem um token, ele não foi gerado ainda, e a princípio quando você faz essa invocação, né, fora do onTokenRefresh. Então quando você faz essa invocação fora do onTokenRefresh e ainda não foi gerado um token, ele retorna nulo. Nos nossos testes, o que vai acontecer? Ele vai passar, frequentemente ele vai retornar um token aqui, ó. E aí a gente também frequentemente vai ter o user ID, de acordo da onde a gente vai estar chamando esse send token. E aí os dados vão ser iguais e a gente vai continuar com somente essa verificação, iguais, eu digo, iguais aos que já estão salvos no back-end, e a gente vai continuar invocando, enviando, fazendo requisição, utilizando tecnologia de internet, né, a API de internet, gastando bateria do usuário, gastando banda do usuário, mesmo quando a gente tem certeza que os dados que estão lá no back-end são os mesmos que estão sendo enviados novamente. Então a gente tem que criar uma maneira de não realizar somente essa verificação para poder assegurar que só quando tiver dados novos que a gente vai estar enviando, dados que ainda não estão no banco de dados lá no back-end web. E é isso que a gente vai fazer aqui com a SPUT. A gente vai criar mais dois métodos, ok? Para a gente estar salvando o status do token. Então, vamos lá. Vamos criar uma nova chave aqui, vai ser status key. E obviamente aqui vai ser status. E aí ó, vamos criar um novo método chamado save status token server. Aqui vai entrar string token. Aqui é put string. Perdão, aqui é boolean. Status. Acabei me confundindo aqui por causa do token. Aqui status key. Aqui status. E aqui, obviamente, boolean. E agora vai ser o método de obtenção do status, que vai ser só status token server. Você pode tirar essa parte. Aqui vai ser só um get. E aqui, obviamente, o valor padrão vai ser false. Então, a gente precisa salvar o status do token, e aqui a gente vai fazer o seguinte: quando for true, quer dizer que já está tudo ok, ok? E que, enfim, a gente não precisa de realizar uma requisição. Então a gente volta aqui em presenter login, pega o SPUT, status token server, coloca o contexto. Se for true, quer dizer que o token que a gente está gerando aqui, né, tudo que aconteceu até gerar o novo token está sendo gerar um novo token não, né? Até chegar a invocação desse método aqui, não vai gerar lá no banco de dados, né, um novo registro, na verdade um registro com um token diferente. Então se for true, a gente não entra e não tem envio. Se for false, ele acaba se tornando true por causa disso, então tem um envio, certo? Voltando aqui no JSON request, aqui no retorno do back-end, se deu tudo certo, cara, o que a gente vai fazer é o seguinte: SPUtil save status token server.
A gente pega aqui o contexto via presenter, o login, get context, e aí, obviamente, a gente coloca true. Deu tudo certo no back-end, quando a gente enviou o token, então a gente pode colocar true aqui, que está tudo ok. Quando que esse camarada vai ser forçado a ser false? Só uma maneira, só quando tem a alteração do token que isso acontece. Então a gente volta aqui e faz essa alteração aqui. Ó. Se esse método for invocado, a gente tem certeza que esse camarada aqui é falso. O contexto, como isso aqui é um serviço, a gente pode utilizar esse contexto. Tá? Então coloca this. E aqui false. Então se um novo token for gerado, mesmo que seja o primeiro, a gente pode seguramente fazer isso aqui. Ó. Porque aí quando ele for invocar aqui no presenter login o send token, ele vai ver lá que é sim para realizar o envio, obviamente, que se tiver o ID e o token no mesmo objeto. A gente vai fazer aqui é o seguinte, voltar aqui, está dando erro aqui. Ok. Vamos voltar aqui e criar um objeto presenter login. Mas o presenter só. A gente pode utilizar assim o contexto do serviço, não tem problema. Aqui é igual. E a gente só faz isso. Send token. Ele precisa do objeto user. A gente vai ter que criar um user aqui. Aqui direto. Ou melhor, vamos fazer uma alteração aqui. Onde está colocando o valor a partir daqui, a gente não precisa desse cara aqui. Precisa dele aqui local. E aqui, send token. Tudo ok, só esse camarada aqui que é irrelevante. Gravamos que pode enviar. Vamos vir aqui agora em posts activity. Quando a gente faz essa invocação aqui, a gente só tem certeza de uma coisa, que tem um token válido. Existe um token válido, ok? Mas a gente não sabe se tem um ID, porque pode ser que essa invocação ocorra antes do usuário realizar o login. Então, se não tem um ID salvo, o que acontece? Não tem um ID no objeto, não tem um ID no nosso share preferência, ele vai chegar aqui e vai ser barrado, ele não vai enviar. Ele vai ser inválido aqui, ó. Mas a gente vai ter que fazer o quê? Colocar essa invocação em outro lugar também. Deixa eu fechar aqui. E vai ser exatamente no nosso onCreate. Só fechar aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu explico depois que eu acabei esquecendo aqui, que não era para estar aqui não. Vamos voltar aqui. Temos aqui o trabalho com o presenter posts para pegar os posts mesmo. Eu vou colocar outra classe apresentadora, exatamente fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui. E nesse trecho aqui, quando a gente chega em Posts Activity, o que a gente tem certeza é que a gente tem um ID, a gente tem acesso ao ID. Então, se a gente tem um acesso ao ID e aqui falhar, porque a gente não tem acesso ao token ainda, quer dizer que esse camarada ainda não teve o trigger, né, informando que tem um novo token. Então, quando ele foi informado, a gente falhou a primeira vez por causa que não tinha um token. Então, a gente sabe que esse camarada vai ser invocado. A gente precisa ser invocado para ter o token. E aí, quando ele for invocado, né, a gente vai ter acesso ao token e aí vai passar, porque a gente já vai ter o ID salvo, ok? Porém, se esse camarada for invocado primeiro e a gente não tem ainda o ID, porque o ID não foi gerado, né, o camarada não realizou o login, o token já vai ter sido gerado e essa invocação aqui, segundo os meus testes, sempre dá true, né, sempre retorna um valor válido, ok? Depois da invocação, depois que já teve a invocação desse método aqui pelo sistema do FCM, né, pela API do FCM. E aí, quando o cara realizar o login, a gente já vai ter acesso válido, né, a um token aqui. E vamos ter também o ID do usuário. E aí vai passar. Então, do jeito que a gente colocou a lógica de negócio, sempre ou vai dar certo aqui, ou vai dar certo aqui. Ok? Então, vamos deixar dessa forma. A princípio está tudo ok. E aí a gente já pode realizar o quê? O teste, né, para ver se realmente o token vai ser salvo. Porque se a gente vier aqui, ainda não tem token nenhum. Então, vamos para o teste.
quase ia me esquecendo, antes de executar, eu tive um probleminha com o contexto do presenter login, ok? É possível que esse camarada seja invocado, né? E no final, né, desse método aqui, como a invocação é assíncrona, esse contexto não exista mais, o garbage collector pode passar e levar, certo? Então eu vou ter que fazer o quê? Uma das opções, né? Você tem várias opções para resolver esse problema, eu vou trabalhar com um singleton, que private presenter login stance, e que obviamente tem que ser estático, e que eu vou colocar esse camarada como privado, e aí public static presenter login get instance. Essa instância não existe, vou colocar aqui como entrada do contexto, e instance igual a nulo, instance recebe new presenter login, e que só retorna. Corrigir algumas classes aqui, começando por aqui. Posts também tem. Só que aqui a gente pode ter um possível problema, então vou ter que adicionar outro método aqui, que é o public void set context. Context. Ok. Volta aqui em posts e faz essa alteração. Que pode ser que ele esteja ainda com uma instância de uma activity que pode ser removida a qualquer momento, ou que já foi removida, que é a activity de login. Então, set context. Ok, volta aqui, faz essa alteração. E aí sim a gente pode ir para a execução. Clica aqui. Tá lá, aplicativo aberto, vamos ver se gerou o token. Show de bola, o ID e o token. Né? A gente vem aqui, BI user, mesmo ID. Então, essa parte de salvar o token a gente já conseguiu com sucesso. Agora o que a gente tem que fazer, voltar aqui, é conseguir permitir, fazer com que o nosso aplicativo consiga voltar o diagrama correto, que é esse daqui. Consiga enviar, né, depois que tem um post criado com sucesso, enviar as notificações. Então vamos para esse algoritmo e aí a gente finaliza o nosso projeto. A maior parte do algoritmo vai vir agora do back-end, então vamos começar por ele. Vamos começar criando uma classe que vai conter algumas constantes que nós vamos necessitar. Vamos criar aqui em domain, new class, vou colocar aqui constante, ok? E aí, a primeira, const fcm url, a gente vai sempre fazer uma requisição para uma URL, sempre a mesma URL, fcm key e max tokens. Sabe que a gente tem um número máximo, né, de envio, número de tokens que vão estar, aqui também são conhecidos como registration ID, o máximo que a gente pode enviar por notificação é 1000. É a mesma limitação que eu já tinha falado sobre nos conteúdos sobre GCM, se você acompanha o blog há algum tempo. Então, se você quer enviar uma mesma mensagem para, por exemplo, 4.000 pessoas, né, 4.000 tokens, 4.000 devices, instâncias, você vai precisar aí de um loop, correto? Vai ter que manter a mensagem e aí o loop rodando pelos tokens. A gente vai estar fazendo esse algoritmo aqui porque, apesar de a gente estar testando aqui com poucos usuários, somente comigo, pode ser que o blog, o aplicativo, ganhe audiência e fique com muito mais usuários, correto? Então, a URL, deixa eu vir aqui, vou vir direto nessa página para evitar a fadiga. Aqui eu consigo acessar ela. Vou aqui, ó, Ctrl F, /send, é exatamente essa daqui.
ok? Agora eu estou na dúvida se é essa mesmo. Não é isso mesmo. Vamos voltar aqui, colocá-lo aqui, e aí temos o token, onde é que a gente pega o token, vamos lá no dashboard, aqui no nosso projeto, overview projeto, vem aqui em configurações, cria o seu token, beleza? Isso aqui é uma conta de teste que eu não vou continuar com ela, ok? Eu vou até mesmo excluir o projeto, então não utilize o meu, utilize o seu. Eu estou falando isso por causa que em outros projetos que os tokens que eu utilizava apareciam no vídeo, o cara ia lá e utilizava o mesmo, né? Aí eu ficava recebendo e-mail, ó, projeto criado. Utilize o seu, é fácil criar um aqui, eu já apresentei. Então vamos lá, copia o token aqui, chave de servidor, não é token, é chave de servidor, perdão. E aí, só colocar aqui. Show de bola. Com essa constante, o que a gente precisa agora é, a princípio, saber aonde é que um post é criado. Isso para a gente conseguir respeitar isso aqui, ó. Quando o post é criado, enviar, requisitar a notificação. Então, o post é criado em APL post, exatamente aqui, ó. Mas antes de colocar todo o código de envio de notificação aqui, eu já adianto que a gente vai ter um código desse de envio de notificação que é bem grande, né? Apesar dele ser simples, ele é um pouco detalhado. Não tem muita lógica de negócio, não. Então, eu preferi criar uma nova classe. Antes de criar essa nova classe, que vai ser uma classe aqui de aplicação, vamos lá no CGD User, né, na camada de gerência de dados, e vamos criar um método que obtém os tokens. Ok? Então, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui get e users tokens. Certo? Não precisa de nenhum dado aqui, né, nenhum parâmetro de entrada. A gente vai vir aqui e vai acessar só esse BA token, vou colocar select aqui logo. Vou pegar ambos, o ID e user e o token, certo? Deixa eu colocar indentado corretamente para facilitar a leitura. De BA token. E aí eu vou ter um limit que é exatamente o valor de max tokens, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui max tokens show de bola. Aqui a gente não precisa fazer nada, só executar, obviamente. E aí, como vem ID, user e token, se eu vier aqui em user, você vai ver que no construtor eu já faço o tratamento para esse user, né? O que acontece? No PHP, vou voltar aqui para você entender melhor, principalmente se você não é programador PHP. Lembrando que você vai poder utilizar o back-end na linguagem que você preferir, ok? Então, execute, show de bola, vou colocar aqui users, com array, e aí o while e user recebe statement fetch object e coloque user. Vou colocar aqui mais um parênteses que eu vou verificar se é diferente de false. Ok? Dando tudo certo, eu só coloco esse novo user dentro de users. O que acontece aqui é que ele vai criar esse objeto user, baseado na nossa classe, obviamente, user, só que ele vai colocar os tokens, os atributos, da maneira que está aqui, ó. Ok? Eu poderia muito bem fazer isso daqui, ó, as id, ok? Ou então, como assim fazer isso, as id? Para ele poder utilizar exatamente o id, esse id aqui, ó. Ou então fazer isso daqui. Eu preferi colocar aqui no código da classe, ok? Mas aí fica da sua preferência, ou seja, quando eu trabalhar com fetch object, eu vou ter esse ID aqui. O que acontece é o seguinte, primeiro ele coloca os novos atributos, quando eles não existem, coloca o valor nos atributos também, para depois ele chamar o construtor. É assim que funciona no PHP, como você faz
esse algoritmo aqui, ó. Aí, depois, o que eu fiz? Como eu já sabia que eu tinha um valor em ID user e eu não trabalho com ID user, eu simplesmente coloquei aqui, né, esse algoritmo para poder trazer para o atributo correto. O token vai ir para o correto. Por quê? Porque ele realmente é token como está aqui, ó, no banco de dados. Então, fazendo isso, a gente já tem os usuários, certo? Select, from, um limit, para a gente pegar a cada 1000, certo? E eu vou colocar só mais um parâmetro aqui, que é o start user, ok? Então vai ser limit 1000, mas eu quero colocar aqui a quantidade, né? Eu tenho a quantidade, perdão, eu quero colocar a partir de qual ele vai começar a obter os dados. Então eu posso dar uma vírgula aqui e colocar o start user. Então eu vou pegar sempre de 1000 em 1000, mas uma vez eu vou começar do índice 0, né, que é o primeiro item retornado, depois eu vou começar do índice 1000, depois do índice 2000 e por aí vai. Assim eu consigo pegar 1000 distintos a cada invocação, né, obviamente com um valor diferente aqui. Agora a gente pode voltar aqui em APL user, ok? E criar esse método. Vou dar aqui, colocar o mesmo nome, obviamente. Aqui start user. Ok. Coloque users. Então, vou colocar o retorno direto. Acho que ele nunca vai retornar nulo, ele retorna ou vazio ou com dados. E aí a gente pode partir para a criação da classe, que vai conter a maior parte do algoritmo de criação de notificação. Vamos a ela. Vem aqui no pacote APL, new, PHP class. Se você tiver com PHP Storm, se tiver com outra IDE, utilize seu IDE. APL notificação. E aí, o nosso primeiro método aqui, primeiro a gente vai ter uma variável de instância, private, vou colocar aqui APL user, a gente vai estar utilizando aqui, e obviamente o construtor, public, function, para iniciar esse camarada. Ok? E a primeira coisa que a gente vai ter que criar é um método que vai criar a notificação. Então, vou voltar aqui, a notificação, como criar a notificação, quais são as chaves, enfim. Nós temos tudo aqui nessa página em português, ok? Eu não vou utilizar todos, vou utilizar só o que responde ao nosso domínio do problema. Então, vamos lá. Public, outra function, vou colocar private, porque é só aqui dentro que a gente vai estar utilizando. Private, get notification, notificação. E aí, como parâmetro de entrada, eu já te adianto que a gente vai ter um post. A gente vai precisar de pegar os dados do post que foi criado e colocar na notificação. Ok? Então, vamos utilizar novamente o sdClass, new, sdClass, que é a classe padrão do PHP. E aí, aqui, eu só vou colocar aqui esse parâmetro, né, essa chave que a gente vai estar utilizando, que é o delay while idle, né, que não é para entregar a notificação enquanto o device não estiver ativo. Esse camarada, por padrão, é false. Né? O FCM, os servidores do Google vão sim tentar entregar, ok? Mas aqui a gente já está obrigando, né? Não é só por causa disso que ele deixa de entregar, mas aqui a gente está deixando explícito que não é para ele entregar se o device não estiver ativo. Né? Se ele estiver em modo soneca, não é para entregar. Mas tem outras variantes dentro do servidor do FCM que podem, em relação, obviamente, ao device, que podem fazer com que ele não entregue, ele fica guardando a mensagem lá. Só de curiosidade, ele guarda até 100 mensagens distintas lá no servidor do FCM. O que acontece? Não confunda mensagem distinta com um token distinto. Né? Se ele não entregou para 100 usuários, não quer dizer que você vai começar a perder mensagem. Não. É mensagem incluindo os tokens. Né? Se não entregou para 1000 usuários, mas foi só uma mensagem que você enviou, só uma notificação, uma push message, isso é equivalente a uma push message. Ok? Vou falar mais sobre alguns itens aqui, né, algumas chaves,
a particularidade delas nos próximos conteúdos, ok? Ou no próximo se tiver somente um. Então, aqui eu estou forçando a não entregar se o device estiver em modo soneca. E aí, a partir de agora, eu tenho notification. Eu tenho duas opções, notification e data, ok? New std class novamente, porque esse camarada, a carga útil dele é pré-definida, né? A gente pode sim colocar customizada, mas quando a gente trabalha com notification, dentro do objeto de notificação, né, completo da push message, a gente tem uma série de dados que a gente tem que estar utilizando, né, que a gente pode estar utilizando, mas segundo a documentação, não cheguei a testar, a gente pode colocar chave personalizada também. Então aqui é a carga útil da notificação. Saiba você que a partir daqui, ó, desse notification, por exemplo, eu vou colocar o title, né, que vai ser o título do post, título, vou colocar o body, que é o sumário no nosso caso, que seria a mensagem da notificação, vou colocar aqui sumário, vou colocar color, que vai ser a cor de background do ícone, vou voltar aqui no projeto Android e vou pegar aqui a nossa cor aqui. Vou usar essa cor aqui. Ó. Volto aqui. A gente pode definir isso também. E aí eu vou colocar o ícone. A gente pode sim, mesmo utilizando o FCM, o push message do FCM, criar todo o nosso objeto de notificação para colocar na bandeja de notificação lá no Android. Isso aí provavelmente eu vou estar fazendo no próximo conteúdo, utilizando a classe notification. Mas aqui a gente tem a opção de utilizar a notificação, né, esse atributo notification, e aí o FCM se encarrega de fazer a maior parte para a gente. Né? A gente não consegue trabalhar com Big Icon, esse tipo de coisa, mas o essencial, né, de colocar o ícone, de colocar a mensagem, título, esse tipo de coisa, ele faz, certo? Então, vamos voltar aqui, o ícone, eu tenho já os ícones adicionados aqui, ó. Podem ser até 5 ícones, deixa eu voltar aqui, que correspondem a esses itens aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 são as categorias, teoricamente as categorias do nosso blog, né, do domínio do problema. Estão todos aqui, eles têm, ó, IC categoria 1 até 5. O que a gente vai ter que fazer é uma modificação nessa classe aqui. Dentro desse objeto post, a gente tem um objeto categoria. Mas deixa eu abrir aqui para ti. Você vai ver que a gente cria um objeto categoria. Tem aqui o atributo categoria e aqui sempre é criado um objeto categoria. Então a gente vai vir em categoria e colocar um método public function get mob icon. Okay? Que de acordo com o ID, né, eu sei que os IDs aqui estão, a ordem dos IDs das categorias, eu sei quais são, porque foi eu que criei, você teria que ver os seus IDs, de acordo com a sua lógica de negócio. Eu vou utilizar aqui, ó, esses de 1 a 5 num switch. Certo? E aí eu vou colocar aqui ID. Case 1, eu retorno a string. O valor que vem aqui, nesse camarada, é uma string, né, que tem que ser exatamente o nome do ícone que está aqui. Aqui, ó, IC categoria 1 até IC categoria 5. Então vem aqui e coloco IC categoria 1. Faço isso até o 3, 4, 5 vai ser default. A gente consegue já colocar o ícone correto. Ok, agora é só pegar esse camarada e colocar aqui. Categoria. Show de bola. E aí eu já te adianto que a gente, como eu falei, a gente pode utilizar o notification ou data. Se você voltar aqui, ele fala isso para ti, né? Enfim, ele fala que ele tem que pedir notificação. Aqui, ó. Carga útil, data, notification. A gente está utilizando notificação, porque o FCM vai fazer parte do trabalho para a gente de colocar a notificação lá na bandeja de notificações. E a gente pode utilizar o data também, né? Aí eu quero só te acrescentar uma coisa. Quando você utiliza só a notificação,
você tem a oportunidade de conseguir obter os dados da notificação quando o aplicativo está aberto. Você obtém isso internamente por um service. Quando o aplicativo está fechado, você não consegue. A notificação, o FCM já trata ela, ela aparece na bandeja de notificação. Quando você utiliza o Data, você com o aplicativo aberto, somente o Data, com o aplicativo aberto ou fechado, você recebe nesse service que eu comentei, que eu vou estar explicando mais sobre ele aqui no projeto Android, você consegue receber a mensagem e a partir daí você pode, por exemplo, utilizar uma classe Notification e criar a sua própria notificação com Big Icon e por aí vai, certo? Você pode ter todo o controle disso e o FCM não vai atrapalhar, não vai funcionar, não vai, enfim, criar notificação igual ele faz com o Notification. E aí você pode utilizar também o Notification junto com o Data, né? Nesse caso, se o aplicativo estiver aberto, o que acontece é que nesse service que recebe a mensagem quando o aplicativo está aberto, ele vai receber tanto os dados da carga útil de notificação quanto de Data, ok? Agora, quando o aplicativo está fechado, na verdade tem o mesmo comportamento de quando é com Notification, porém os dados de Data vão estar numa intenção quando o usuário vai lá e clica na notificação para abrir o Activity, né, do seu aplicativo, aí você vai conseguir acessar o Data, né? Você consegue ir lá pelo intent, get intent e obter os dados. Quando a gente vai executando vai ficar mais fácil de entender. Então vou colocar aqui Data, vamos já trabalhar com Data, porque eu quero enviar, a gente vai criar a oportunidade de enviar, né, a funcionalidade de enviar e receber a notificação quando o aplicativo estiver aberto e quando o aplicativo estiver fechado, perdão. Quando o aplicativo estiver aberto, o post vai ter que chegar e ser incluído aqui no topo, certo? A gente também vai ter a funcionalidade de marcar aqui a categoria correta. Então, em Data eu vou colocar aqui Post, no atributo Post, e aqui eu vou colocar a categoria para poder separadamente acessar esse camarada lá no Android. Eu conseguiria pegar aqui também, mas esse camarada aqui a gente vai trabalhar ele num contexto, né, esse ID de categoria, diferente do que a gente vai trabalhar esse daqui. Então eu já estou colocando separado para facilitar o código lá no Android, né? Então eu coloquei o post e o ID da categoria em categoria. Agora, seguramente, eu não preciso de transformar nada em JSON, lembrando que eu tenho duas opções, trabalhar com texto simples ou com JSON. Aqui a gente vai trabalhar com JSON. Não é agora que a gente transforma em JSON, e não é aqui ainda que a gente coloca os tokens de usuários que vão na mensagem. A gente vai fazer isso em outros métodos. Então, eu vou vir aqui só dar o return, meu objeto está completo, ok? Então, o objeto de notificação já criamos, agora vamos partir para criar, no caso, o objeto de conexão com o servidor do Google, né, com aquela URL que a gente colocou aqui em categoria. Então vamos para esse outro método. Para essa parte, para adiantar nosso lado, eu vou começar a pegar os métodos, alguns métodos que eu já coloquei lá no artigo, ok? Para facilitar aqui até mesmo a explicação. Então a gente já tem o getNotificação. Agora eu vou pegar o método que cria o objeto de conexão para a gente utilizar para conectar aí com o servidor do Google. Então eu vou colocar aqui o getCoreObject, OBJ. E aí o que acontece? Aqui é uma das maneiras possíveis de a gente criar um objeto de conexão remota no PHP. Esse camarada aqui é uma classe, na verdade, é uma classe nativa do PHP, não precisa instalar nenhum plugin, nada disso, ok? E aqui é a maneira da gente colocar o cabeçalho dessa comunicação. E esse é o cabeçalho padrão, deixa eu colocar aqui que é constante. Esse é o cabeçalho padrão para você comunicar com o servidor do Google, né, o servidor de push notification. No caso, quando você está enviando dados JSON e você espera uma resposta em JSON, ok? Então, o nosso FCM aqui já foi definido, ok? Aqui o nosso FCM URL aqui definia a URL de conexão, foi definido também. Acabei apagando aqui. Deixa eu voltar aqui e corrigir. Ok, a URL, e aqui esse return transfer é para a gente garantir que vai ter um retorno, ok? Que a gente está esperando um retorno da URL que a gente está se comunicando. A gente só precisa do retorno, né, do corpo, a gente não precisa do header, né, no retorno. Se você precisar na sua lógica de negócio o retorno do header, eu coloquei aqui no artigo o código alternativo do curly init, né, do seu URL do PHP, para você conseguir também trabalhar
o código de retorno do header, o header do código do, perdão, o header do feedback do FCM, ok? Aqui no nosso domínio do programa a gente não precisa, então só essa linha que é o suficiente para indicar que a gente quer o corpo do retorno. Aqui é só para indicar que a comunicação é post, e aqui os campos, né, sendo colocados, post fields, na verdade é um objeto notification, que é exatamente o que a gente cria aqui, certo? Só que a gente tem que colocar em JSON. Aqui é o momento que a gente coloca ele em JSON, utilizando o JSON Decode, que é um método nativo do PHP. Só um detalhe que quando a gente chega aqui com o objeto de notificação, ele não está só com a configuração que a gente colocou aqui, correto? Ele já está com os registration IDs, né, com os tokens que a gente tem lá na nossa base de dados em BAToken. Ok? Show de bola, agora a gente tem que ir para a classe, né, perdão, o método que trabalha, né, o resultado, o retorno aqui de usuários, ok? Junto com essa classe de notificação, com essa classe de conexão, né, com esse objeto de conexão e, obviamente, junto com as notificações aqui. Então, vou voltar aqui, eu vou atrás desse método, que é o trabalhando requisição FCM. Vou copiar aqui. Também é bem simples, porque eu já coloquei bastante comentários. Trabalhando requisição FCM, aqui tem o objeto de conexão, que é exatamente esse daqui, que é retornado daqui, e o objeto array de usuários, que é exatamente o que é retornado daqui, certo? E o que a gente faz? Realiza a conexão, pega a saída, a gente só quer o corpo da saída, ok? Não quer o cabeçalho, fecha a conexão, para liberar recurso, pega esse corpo, ele é um retorno em JSON por causa disso daqui, mas é uma string, você não consegue acessar com um objeto no PHP se você não fizer isso daqui, JSON Decode, certo? E aí a gente tem um objeto, e dentro desse objeto tem uma série de valores, né, uma série de dados, e o que a gente vai estar utilizando aqui é só o results. Vou voltar aqui, tem uma página até que eu deixei aberta, e que está os possíveis resultados no nosso caso. A gente teria aí uma multicast ID, né, que no caso seria o ID dessa mensagem que foi enviada. Se você precisar no seu domínio do programa de guardar, né, esse ID para alguma coisa, enfim, o ID da mensagem enviada, você utiliza esse multicast ID. Aqui os envios que foram com sucesso, né, os envios que foram com falha, que tiveram algum tipo de problema, esse daqui está mais completo. Ó. Os canonical IDs, o que é canonical ID? Você envia a mensagem e você tem uma série de tokens. Depois você tem o nível de resposta geral é esse daqui, e o nível de resposta individual é esse daqui. Quando ele fala aqui canonical ID 1, quer dizer que um desses camaradas aqui é para você alterar o token dele, ok? Quer dizer que o token dele que está sendo atualmente utilizado no seu banco de dados para enviar notificação para ele ainda vale, mas ele vai ser substituído permanentemente pelo outro que foi enviado a ti. Aqui o Canonical ID ele vem sempre como Registration ID. Então as mensagens que tiveram sucesso, elas vêm sempre com o ID delas, né? No caso, mensagens individuais. Se você trabalha com o domínio do programa aqui, você tem que ter certeza que a mensagem foi enviada, e se voltar aqui que deu erro, esse tipo de coisa, você vai ter que criar uma lógica de negócio para trabalhar isso. Informar lá no seu banco de dados, deixar em algum lugar salvo que aquele usuário não recebeu a mensagem, ok? Ou então se ele recebeu, você pode guardar o ID da mensagem para algum futuro relatório, certo? Então é o ID, no caso, para cada usuário, tem o ID geral e tem o ID para cada usuário, né, se a mensagem foi entregue. E então você vai ter que fazer todo esse código. No nosso domínio do programa a gente não precisa disso. Se o cara não recebeu, né, e a gente não precisa de tentar enviar novamente, a não ser que seja esse não recebeu aqui. O que esse camarada quer dizer? Que o seu usuário, daquele token, ele desinstalou seu aplicativo. Ele não tem token para ele. No máximo é que no mínimo é que ele desinstalou o aplicativo. Pode ser que ele tenha limpado os dados do device, né, do aplicativo. O aplicativo está lá ainda, mas ele limpou os dados do aplicativo, então não tem mais token para ele. Correto? Nem token, nem o ID do account que a gente está utilizando, esse tipo de coisa. Então, registration ID, a gente tem que fazer o quê? No nosso domínio do programa, a gente não vai usar nenhum desses camaradas aqui, certo? Mas a gente vai utilizar os resultados desse daqui. Mais precisamente, a gente vai rodar, né, o array que é retornado, no nosso caso o results, e vai verificar se tem um canonical ID. Se tem um canonical ID, a gente vai ter que fazer o quê? Apagar o atual, certo? E colocar o novo, porque não adianta ficar utilizando o atual, porque uma hora ele vai parar de funcionar. Se tem erro, se deu alguma falha, erro, a gente vai utilizar esse camarada aqui, ó. Ok?
perdão, se deu erro e foi esse erro aqui, a gente vai ter que só deletar. Aqui a gente vai deletar e salvar o novo. Aqui é só deletar. Então vamos voltar lá. Se você notar, a gente já tem esses dois métodos aqui, ó, delete token, save token. Só que o delete token a gente não criou ainda. Então vamos lá. Chegou aqui, a gente tem o results, a gente não precisa dos dados gerais, a gente precisa dos dados únicos de cada envio, de cada token. A gente passa aqui no loop e verifica. Tem o registration ID? No PHP, quando a gente faz esse set, esse camarada aqui, a gente verifica se esse atributo existe. Se ele existe, quer dizer que tem um registration ID nesse objeto. E o que você tem que notar? A posição do retorno é exatamente a posição do envio. Que no nosso caso, por exemplo, o token na posição 3 aqui, a resposta na posição 3 aqui é referente ao token na posição 3 aqui. Então, seguramente, isso daqui é o que está comunicado na documentação. Eles falam para fazer isso. Seguramente eu posso usar o contador aqui, né, para o users também, quando eu quiser deletar o token ou salvar um novo token, porque é exatamente o mesmo cara, né? Então eu tenho certeza que dentro desse users, de acordo com a nossa busca aqui, a gente tem o ID do usuário e o token. Então a gente consegue vir aqui e criar um novo, por exemplo, um novo registro de token e deletar o correto, criar e deletar o correto, ok? Então aqui já está tudo feito, no caso deletando o token. Nesse primeiro condicional a gente precisa de deletar o token e depois salvar o novo. Eu preferi fazer assim ao invés de ir lá e ter que trabalhar com o update, não vi necessidade disso por causa que o delete token ia ser utilizado aqui também. E nesse caso, o que quer dizer que o camarada não está mais com o aplicativo, ou ele limpou os dados do aplicativo, então a gente pode seguramente ir lá e deletar, só deletar. Então vamos criar esse método aqui, vamos começar aqui em APL user, vou colocar delete token. Delete token. Não vou retornar nada, porque aqui no nosso domínio provavelmente não precisa, não vai trabalhar o retorno disso. E aí, CGDL user, vou alterar isso daqui. Só colocar delete token e, obviamente, alterar a nossa query para delete from via token. Opa! Quando vou colocar ID user igual a ID user e token igual a token. Deixa assim que... Deixa eu colocar o end. Você pode utilizar somente um, não precisa dos dois. Vou colocar token só, que eu acho que é mais eficiente. Então, BR token, delete token, deixa somente o token. Como a gente não trabalha com retorno, até aqui já é o suficiente. Então isso aqui deve funcionar para a gente sem problema algum. Volta aqui, delete token, então ele vai deletar aqui, depois pegar o novo token que está em registration ID, certo? E salvar novamente, lembrando que esse user aqui na posição, que é a posição correta, ele já está com o ID também, então o save vai dar certo aqui. E aqui o delete também. Show de bola, né? Agora a gente precisa ir para a última parte dessa classe, que é o método que junta isso tudo, ok? E é o método que vai poder ser invocado aqui em APL Post. Então vamos nessa parte. Vamos voltar, aqui é o artigo, e vamos pegar o método que junta isso tudo, que é o send push notification. Notification push, perdão. Vou colocar aqui no final. Só alterar o nome desse método aqui, que eu acabei deixando só notificação. Notificação objeto. E aqui, o que ele faz? Ele obtém o objeto inicial de notificação. Obtém, no caso, a lista de usuários partindo de start user 0. Ok? Lembrando que a gente pode enviar de 1000 em 1000. E aí, a gente utiliza o registration IDs. Se você quisesse fazer um envio individual só para um usuário, a gente vai criar esse formulário de envio individual provavelmente no próximo conteúdo. Você utilizaria o to, ok? Aqui a gente vai enviar para vários, nesse contexto. Então a gente coloca os 1000 aqui, né? Se tiver 1000, até 1000. Vem preencher os registration IDs, criamos o objeto de conexão. Depois a gente faz o trabalho com a requisição, que é esse camarada aqui, que a gente já trabalha o retorno e tudo mais, ok?
E aí a gente pega mais 1000, que é constante. Só que agora partindo de start user, que era 0, mais 1000. Então, o inicial, né, o índice, vai ser 1000, né, o índice 1000. Só um detalhe que eu acabei colocando aqui, ó. Aqui está max tokens start user. O correto, dessa forma, nessa ordem aqui, só se eu fizesse isso daqui, ó. Offset. Ok? Se você quiser utilizar com vírgula, esse camarada tem que vir primeiro. Ele vem aqui. Aí vírgula. Certo? Vou voltar com o offset, que eu prefiro colocar os termos da linguagem, no caso SQL. Então, deixa dessa forma, daquele outro jeito não ia funcionar corretamente. Hein? Então, feito isso, o que nos resta aqui agora é utilizar esse camarada dentro desse daqui, APL Post. Temos o resultado. Vou pegar esse camarada e fazer o quê? Fazer esse teste aqui. Se resultado, vou colocar só resultado porque o 1 no PHP é true. Eu utilizo aqui um APL notificação. APL notificação. Certo? E aí sim, o envio. Coloco o objeto post aqui. Show de bola. E aí sim, ó, você vê que o importante para a gente lá no dashboard é a criação do post. Então a gente não precisa do resultado daqui, certo? A gente nem pega resultado, nenhum retorno, nem nada disso, e continua. Feito isso, o que nos resta agora é trabalhar o código lá no Android para poder marcar a categoria do post, enviar a notificação quando o aplicativo tiver, no caso, receber a notificação quando o aplicativo estiver fechado, e quando abrir, marcar a categoria correta, né, o item correto, e obviamente receber o post quando o aplicativo também estiver aberto. Então vamos a esse algoritmo agora. Vamos começar com o fácil. Vamos criar o algoritmo para obter esse camarada aqui, ó, categoria, primeiro, o ID da categoria. Então a gente vem aqui, esse retorno vai vir quando o camarada conseguir dar o clique na notificação. Então a gente sabe, vamos fechar tudo aqui. Deixa só o Login Activity aberto. Que a primeira atividade aberta é a Login Activity. Então a gente vai ter no getIntent dela como acessar esse categoria. Ok? Então a gente vem aqui no Presenter Login e você vai reparar que a gente tem aqui, ó, o envio de um intent que tem, na verdade, o user dentro dele. A gente vai utilizar esse mesmo intent para enviar também o ID da categoria. Ok? Então vem aqui, private int get categoria. Certo? Aqui eu consigo ter o intent. Aí ter, pega o nosso contexto, coloca aqui activity, context, né, que é a nossa variável de instância aqui, apresenta login, get intent. E a gente verifica se o intent é diferente de nulo e intent has extra categoria. Ok? Se tiver, a gente pode fazer um retorno aqui, return it get int string. É assim que você tem que tratar string extra, tá? Ele não vai ler como um inteiro. E aí, obviamente, integer parse int. Então, se você quer acessar um dado que está aqui, ó, vamos voltar em data, um dado como extra, né, você acessa dessa forma.
Você não precisa de pegar o bundle extra e depois começar a acessar, não, você acessa direto. No nosso caso, get string extra, conseguimos a categoria, passamos o ID dela para inteiro e retornamos. Caso contrário, retorne 0, que é aquela categoria aqui, ó, essa categoria todos. Ok? Agora seguramente posso vir aqui, colocar esse método, e aqui colocar a categoria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em post, vou criar aqui public static final int, string categoria key, ok? Categoria, e vou colocar já adiantar que a gente vai precisar de uma post. Eu faço isso porque se eu precisar de alterar a chave futuramente, eu venho e altero em um local só, não tem que ficar buscando no código onde ela está. Então eu volto aqui e coloco post categoria aqui. Lembrando que tem que ser exatamente o mesmo nome. Opa, voltando aqui, que está aqui, ó. Agora eu coloco aqui e aqui também. Show de bola, já pegamos a categoria, só que agora a gente tem que marcar ela no nosso post activity. No login activity a gente vai ter acesso ao nosso get intent, vai pegar aí, né, os dados que estão na intenção, que são do objeto data que foi criado lá no back-end. Agora a gente vem aqui em post activity e temos que conseguir marcar a categoria correta no drawer, que está, se não me engano, set drawer, está aqui, o init lista, não é aqui, init drawer, exatamente aqui. Então, eu sei que de qualquer maneira a gente sempre vai ter esse categoria, né, no intent, mesmo quando não tiver uma categoria retornada pela notificação, mesmo quando o usuário não abriu o aplicativo pela notificação, a gente vai ter uma categoria com valor 0, ok? Então seguramente posso vir aqui e fazer assim, int item selected get intent get int extra. De qualquer forma, vou colocar o 0 aqui, porque se não existir, ele retorna 0. Post, categoria aqui. Ok? E aí eu pego esse camarada, pego o navigator, get menu, get item, coloco aqui item selected, e aí set checked true. Checked true. Então, aparentemente, essa parte da categoria a gente já conseguiu resolver, né, esse algoritmo. O que acontece? Ela só vai funcionar quando o aplicativo estiver fechado e a notificação aparecer aqui. Aí, quando o usuário clicar, o getIntent, que tem os dados, na verdade, os dados desse objeto aqui, por causa que a gente está utilizando a notificação também, eles vêm na intenção, ok? Que vai estar junto com a activity que vai ser aberta, que vai ser enviada a activity que vai ser aberta. A gente vai pegar esses dados, na verdade, só o categoria, e então, aqui no presenter login, só o categoria, então colocar no intent. Um outro intent, no caso, que vai ser enviado para a post activity, que já estava sendo utilizado no nosso domínio do problema, na nossa lógica de negócio, para enviar o user, né, que é retornado pelo account kit. Então a gente só está utilizando um meio de comunicação que já estava sendo utilizado. A gente está reaproveitando ele. Então show de bola. Agora a nossa meta é criar o algoritmo que receba o post quando estiver aberto, né, quando o aplicativo estiver aberto e coloque o post lá no topo. Então vamos a esse algoritmo. Primeiro, precisamos de uma API que permita receber essas mensagens, as notificações e dados, né, úteis, carga útil, quando o aplicativo estiver aberto. Só um detalhezinho, deixa eu voltar aqui. Tudo que está dentro desse objeto notification é carga útil, ok? Para o FCM. E você tem até 4.096 bytes para colocar aqui dentro. Os tokens de registro não entram nessa contagem, é só o que está dentro de notification. O mesmo para data, ou data, ok? Tem algumas particularidades, outros limites, quando você está trabalhando com tópico, ok? Ou quando você trabalha com iOS.
mas aí eu falo sobre nos próximos artigos. Então não passe de 4 KB. Você tem 4 KB aqui e 4 KB aqui, de carga útil, ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou criar aqui uma nova classe. Na verdade, essa classe aqui que a gente quer. Ó. Temos o Firebase Instance ID Service. A gente vai criar uma classe que vai dar de Firebase Message Service. Então vamos utilizar esse nome aqui já. Java Class Custom Firebase Message Service. Deixa eu tirar essa parte. A gente continuar. E aqui a gente consegue acessar, quando o aplicativo está aberto, tanto os dados de notificação, da carga útil de notificação, quanto a carga útil de data. Então, qual o método que a gente tem que sobrescrever? Primeiro a gente tem que herdar, né? Extend Firebase Message Service e aí Message Receiver, ok? E aí eu vou fazer o quê? Primeira coisa, acessar. Eu não preciso dos dados de notificação aqui, eu quero só os dados, a carga útil de data. Então, vou colocar aqui só. Deixa assim mesmo. Eu ia trocar o nome, mas deixa assim mesmo. Aqui, ó. Get data. Size maior que 0. E remote get data contains keys. Obviamente que eu vou usar post key contains key. Aqui já é o suficiente, né? Se chegou aqui, como estamos utilizando notification data, quer dizer que o aplicativo está aberto. Aqui a gente já consegue saber se realmente a carga útil post foi enviada, ok? E aí eu quero garantir que a minha activity, eu também quero garantir que a minha activity posts é que está aberta, ok? Então, deixa eu fazer uma alteração aqui. Vou colocar aqui boolean is opened static, ok? Vai ser público mesmo, não vai ser privado não. E aí eu vou sobrescrever com start is opened, vai receber true, e vou sobrescrever on stop. Is opened vai para false. Certo? Como ele é público, eu facilmente consigo vir aqui e acessá-lo. Post activity is opened. Assim eu tenho certeza que é a atividade correta que está aberta. Ok? E aí, como eu sei que aqui é um objeto do tipo post que a gente quer acessar, e voltando aqui nos algoritmos que a gente tem no Android, voltando mais precisamente em JSON HTTP Request, a gente tem esse algoritmo de parse aqui, ó. Ele pega um objeto post, no caso como JSON, e faz virar um objeto Java. Então vou voltar aqui, vou copiar esse trecho, ok? Vou colocar aqui post p, tem que colocar criar o JSON também, né, o JSON, perdão. Então volto aqui, vamos reaproveitar esse código. E aqui, obviamente, o acesso é por aqui. Ó. Get, coloca a chave, que é post key. Feito isso, a gente precisa agora de um método. Vamos colocar aí em posts, presenter posts, para conseguir atualizar o nosso recycle view, né? Se você voltar aqui, deixa eu fechar essa parte. Essa também não tem necessidade. Se você voltar em Post Activity, a gente tem um método aqui que atualiza o Recycle View, mas recebendo uma lista, né? Que é esse camarada aqui, o Update Lista Recycle View. Então a gente só precisa de chamar o Notify Dataset Change, porque a lista que está vinculada ao Recycle View, ela foi atualizada lá no Presenter Posts. Então seguramente eu posso vir aqui, Presenter Posts, e vir nesse método. Foi atualizado. Vamos criar uma sobrecarga que vai receber um post. Certo? Vai aqui essa sobrecarga, que vai receber só um post.
ok? E aí, obviamente, o que a gente tem que fazer é só adicionar esse post no início da lista. Então, vem aqui, deixa essa parte assim. Coloca só o add, a posição, 0 e o objeto. Então, a gente adicionou no topo, ok? E aí a gente pode seguramente invocar esse camarada aqui com a sobrecarga. A gente vai ter que criar lá em PostActivity também, que é com a posição. Vou colocar aqui a posição, sempre vai ser 0. Vamos voltar aqui em PostActivity e criar essa sobrecarga aqui. E vou colocar aqui int final int position. Porque final a gente vai ter que abrir uma outra thread aqui. Run on thread. Se você não conhece esse camarada, aí no artigo tem um link de um vídeo de um artigo que eu fiz sobre ele. É bem simples. Ele vai permitir que a gente volte o acesso à thread principal. Run on thread, new, runable, ok? E aí sim a gente vai poder. Não é esse notify, ok? Notify item inserted e coloca a posição, position, para ele atualizar não a lista completa e só a posição onde foi adicionado. Até aqui já é o suficiente, mas quando for adicionado o item, se o usuário estiver vendo isso daqui, ele não vai ver que o item foi adicionado aqui em cima, vai ter que ter o screw. E para isso a gente vai ter que acessar o recycle view. Então vou fazer o recycle view virar uma variável de instância. Ok? Volto aqui e apago esse trecho. E seguramente eu posso vir aqui e colocar o screw to position e coloca position. Certo? Então aqui nossa sobrecarga está feita em presenter posts, só que apesar disso daqui ser um serviço, e aliás, antes que eu me esqueça, a gente tem que colocar essa definição lá no nosso Android Manifest. Deixa eu acessar aqui o XML, exatamente esse daqui. Se você não fizer isso, não funciona, tá? E é comum esquecer. Abaixo do serviço anterior que criamos. Vamos lá. O contexto que a gente utiliza aqui em PostActivity, né, a princípio, é o de... Não, perdão. Em presenter post. Deixa eu fechar esse camarada que vai utilizar mais. Nem esse. O contexto que a gente utiliza em presenter posts é o de PostActivity, porque ele só é utilizado aqui até o momento. Nós podemos fazer essa invocação aqui, pegar aqui, ó, a gente faz um create, ok? Presenter posts e chamar a nossa sobrecarga. Update e post. Na verdade aqui é P, certo? Qual é o problema? Quando a gente chamar essa sobrecarga, ela vai internamente chamar uma sobrecarga desse método, porém lá em PostActivity. E aqui, esse contexto, apesar de ser válido por ser um contexto, ele é o contexto do serviço. E esse serviço não tem essa sobrecarga, não tem esse método. Então a gente vai ter que novamente trabalhar com o singleton, porque é seguro de que quando o usuário estiver aqui, o nosso presenter já vai ter sido criado, ok? E vai estar com um contexto de PostActivity. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o singleton aqui também, ok? Então começa aqui private, static, presenter, posts, instance. Vou colocar private aqui. E aí sim, public, static, presenter, posts, get instance, if, já vou colocar o retorno aqui, return instance, se a instância for nulo, a gente cria o objeto. Okay? Obviamente que a gente vai ter que passar o contexto aqui também. Ok?
Agora é só fazer as atualizações de código. Aqui agora é com get instance. O mesmo aqui. Mesmo colocando this, a gente tem seguramente que na verdade já vai ter sido definido um contexto e um objeto, né, para o nosso presenter, nosso instance que está dentro de presenter posts. Ok? Aí sim a gente vai conseguir acessar a sobrecarga correta quando a gente estiver aqui. Ó. Ok? Desse jeito que vai funcionar. Só aqui, ó, se fosse com Cephs já ia dar problema, né, de conversão, de cast. Ok? Então, aparentemente é isso aí, né? Está funcional. Agora a gente tem que passar pelo teste final para ver se vai dar tudo certo. Então vamos lá. Vamos lá. Deixar aqui. Já vou lá para o nosso dashboard. Ok? A gente poder vir aqui a inserção. Vamos fazer uma coisa certinha aqui. Colocar triângulo. E vamos colocar um post válido, que tem imagem e tudo mais. Aqui, view page source. Temos a imagem. O título. Categoria eu vou colocar aqui intermediário profissional. Então é a categoria 3, né? E aqui eu vou pegar a descrição. Criar post. Show de bola. Funcionou com o aplicativo aberto. Ok? Aqui não tem efeito nenhum porque a gente não trabalhou esse algoritmo quando o aplicativo está aberto. O algoritmo de alterar aqui o item de menu. Então, a gente vai fazer agora é sair. Inclusive tirar o aplicativo do background. Ok? E aí sim, a gente vai fazer agora é criar um novo post. Agora vamos criar qualquer um. Está aqui com essa web Android, que é a categoria 4. Só para a gente ver o conteúdo entrando mesmo. Entrando aqui na notificação. Criar post. Show de bola. Apareceu aqui ó, o ícone correto, que é a categoria 4. A gente lembra que a gente tem 5 ícones. Só de curiosidade, eu crio os ícones aqui. A maioria das vezes, né, pelo menos para notificação, esse material I/O icons. Okay? Então, voltando aqui, vamos clicar na notificação. E aí, tem que estar com o menu correto, que é o Web Android. Got it? Então, é isso aí. Pelo menos nessa primeira parte, esse primeiro artigo sobre FCM, apesar de ter sido um pouco longo, né, eu preferi fazer assim para cobrir as críticas dos outros conteúdos, né, conseguir fazer uma coisa mais detalhada para você conseguir entender. E, obviamente, que você sempre tem um conteúdo todo em texto aqui para ti, ok? Tem vários, como eu já falei no início, tem várias limitações que você vai entender um pouco melhor quando você lê esse conteúdo aqui. Eu vou ver se esse conteúdo da documentação que está em português, eu vou ver se nos próximos artigos e vídeos, obviamente, eu consigo falar mais sobre o problema do Doze Mode, do modo soneca, né, que apesar de você utilizar alta prioridade na notificação, isso não é sinônimo de que vai despertar o celular e a notificação vai ser entregue, ok? Tem algumas limitações que é do Android mesmo, ele não vai permitir que seja entregue. Então, eu vou estar falando mais sobre isso nos próximos conteúdos. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão. E, obviamente, de comentar, né, aqui no final o que você achou, qual a dúvida, se existe alguma. Né? Eu estou respondendo todos os comentários que estão me enviando. Eu demorei um pouco para responder esses últimos, porque eu estava num projeto, mas já finalizando ele, eu volto a responder sem nenhum problema, como sempre fiz. Então é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Falou!